Saúde, estamos de volta. No primeiro bloco a gente conversou com o Dr. Silvério Leonardo, do Felício Roxo, e a gente continua falando do Hospital Felício Roxo, esse orgulho para todos nós mineiros, referência na área dos transplantes. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre a recuperação de uma fratura, por exemplo, no tornozelo. Vamos entender mais o que está acontecendo para que essa melhora seja cada vez mais eficiente. Saem os antigos parafusos e entram fitas que são trabalhadas para que essa recuperação seja mais rápida. Vamos conversar aqui com o Dr. Tiago Baufeld. Acertei o nome do sobrenome? Acertou, agora a pronúncia ficou legal, viu, Fernando? Baufeld, Dr. Tiago, ele é um estudioso do assunto, vai explicar melhor como tudo isso funciona, doutor. Se a gente falasse sobre tudo isso há 5 anos atrás, a gente estaria falando de questões bastante longes da nossa realidade, né? Sem dúvida nenhuma, Fernando. Inicialmente, agradecer imensamente pelo convite, falar que é um prazer alegria nossa, estar aqui doutor. No seu programa. Legal demais. Então, veja bem, vou pegar um modelozinho aqui para poder nos ajudar a entender isso que é a tese do meu doutorado, né? Isso aqui é um modelo de pé. Você está vendo aqui vários ossinhos, como é que o pé tem muitos ossos, né? Vou deixar ele aqui para frente, aqui, para a gente... Aqui, ó. Mostrando aqui, isso. Perfeito. Muitos ossos. É uma engenharia muito complicada, exatamente, né? Quando a gente chuta uma quina de almofada, a gente entende como é que isso aí é complexo, né? Normalmente dói na almofada esse dedinho aqui, né? Esse aí, né? É isso, exatamente. Bom, mas veja, do que a gente estava falando. Essa articulação aqui, ó, que é entre os ossos do metatarso e os ossos do tarso, é uma articulação denominada de Lisfranc. E quando essa articulação tem uma lesão ligamentar, ou seja, esses ossos se separam uns deles, muitas vezes isso ocorre por causa do entorse, por causa de um acidente de moto, acidente de carro ou outros tipos de quedas, o que se fazia antigamente é passar parafusos entre esses ossos, o que faz com que esses ossos fiquem muito rígidos. Até muito pouco tempo atrás. Exatamente. Essa é um estudo que eu estou apresentando, e vou ter a oportunidade de apresentar esse estudo em Davos, na Suíça, no final do ano, mostrando a utilização de fitas, ao invés desses parafusos, de alta resistência para unir esses ossos novamente. É um estudo extremamente inovador, né? Iniciei o desenvolvimento dele em 2019, estou concluindo o desenvolvimento agora e tendo o prazer de levar o Brasil para apresentar isso longe. Que maravilha! Então nós estamos também aqui, de certa forma, somos pioneiros nessa divulgação de algo que vai ser apresentado ainda para a comunidade científica internacional, né? Comunidade médica. Sem dúvida nenhuma. E, Fernando, foi muito interessante essa oportunidade que a gente teve, porque é uma instituição mundialmente reconhecida, que é denominada AO Trauma, é a maior instituição de traumatologia do mundo, que abriu pela primeira vez na história uma Olimpíada de Trabalhos Científicos. Então, olha que legal. Os atletas participam de Olimpíada mundialmente, né, há muitos anos, e agora esta instituição colocou uma Olimpíada de Trabalhos Científicos para valorizar os pesquisadores, valorizar os médicos que cultuam a ciência e valorizam o desenvolvimento científico. Como é que acontece a absorção dessas fitas pelo organismo? Os parafusos ficam lá para sempre, vão ser sempre identificados em raio-x de aeroporto, né? Sempre vai ser uma informação que o paciente vai levar para o resto da vida, né? Sem dúvida nenhuma. Essa sua pergunta é muito interessante, porque os pacientes às vezes brincam, nossa, doutor, depois com esse parafuso eu vou ser capaz de passar no banco, passar no aeroporto. E essa é uma coisa legal, porque os parafusos modernos de titânio, eles têm uma interferência muito menor. Então é raro algum paciente ter algum problema quando eles têm parafusos muito pequenininhos. Mas os parafusos ficam lá, a não ser que eles incomodem e necessitem ser retirados. E isso que é ruim do parafuso, porque às vezes ele passa a incomodar e tem que fazer outra cirurgia para retirar. A fratura em si, no processo de recuperação, dói, obviamente. E se o parafuso sai do lugar, depois de um tempo, pode passar a doer e a gente tem que retirar. Nessa técnica, existe a possibilidade do parafuso ser retirado e substituído pela fita? Isso é uma possibilidade se ainda houver uma instabilidade da articulação, se os ossos ainda estiverem separados, né, e necessidade de uma resistência maior com a utilização da fita. O que acontece na grande maioria dos casos desses pacientes que foram tratados com parafusos é que o parafuso passa a incomodar, a articulação está no lugar, então os parafusos são só retirados, sem a colocação da fita. Você tem outro exemplo aí também para a gente ver que tem relação com um outro tipo de trabalho ou ainda falando da mesma coisa? Sim, isso é super legal, Fernando. Isso aqui é uma cirurgia super inovadora no Brasil, né? Assim, no mundo, feita há muito tempo, que é a prótese de tornozelo.
Nós do Felício Roxo, eu, o Dr. Tiago, o Dr. Daniel Baumfeld, que trabalha comigo lá, que é meu irmão, nós somos um dos centros que mais realizamos esse procedimento no Brasil, que é a prótese de tornozelo. Você vê que é interessante que é uma prótese que substitui a articulação. Tem aqui um componente metálico que substitui a tíbia, um componente metálico que substitui o talos e um componente intermediário de plástico, denominado polietileno. E os três se articulam entre si para poder realizar um movimento dessa articulação. Giratório também, porque a gente faz esse giro, né? De lado aqui a gente vê o movimento, mas se a gente for observar, o maior movimento que o tornozelo executa é a flexo-extensão. O movimento de rotação, e óbvio que isso aqui é um modelo, não simula, né, um ser humano normalmente, ele é permitido, mas em graus muito baixinhos. O principal movimento é realmente esse de flexo-extensão. Esse já é mais usado, isso já é uma realidade mais acessível para as pessoas que sofrem algum tipo de trauma no tornozelo, né? Sem dúvida. Esse procedimento ele é feito com um paciente que tem artrose, é o desgaste da articulação. O que já se usa há muitos anos para o quadril, para o joelho, que são as próteses, tem sido utilizado para o tornozelo no Brasil há muito pouco tempo, tá certo? Esse modelo de prótese específico só chegou no Brasil em 2018 e aí sim começou a ser mais utilizado. Isso aqui é fantástico, porque sem fazer prótese de tornozelo, o que se fazia anteriormente era artrodese. Cola a articulação, o paciente perde o movimento e as outras articulações passam a se deteriorar. Então a prótese ela possibilita o tratamento da dor pela artrose com a manutenção do movimento. E no joelho, que é um pouco mais complexo, isso também é possível? Sem dúvida nenhuma. A prótese para articulação do joelho já é feita nacionalmente há muitos anos, consolidada aí na literatura internacional há muitos anos e é utilizada com alto índice de sucesso para os pacientes. Dessa mesma forma, porque o joelho tem mais rotatividade, tem um movimento rotatório no joelho que o tornozelo não tem, né? Sim, perfeito. O joelho, vamos dizer, assim como o tornozelo, diferente do quadril, se a gente pensar no quadril, o quadril gira completamente, né? O joelho ele faz essencialmente flexo-extensão, como o tornozelo. Existe um movimento de adaptação, de rotação, que a prótese consegue replicar parcialmente dependendo do modelo, tá certo? Mas não são todos os modelos que replicam. Agora, lá na Suíça, você apresenta mesmo esse trabalho que você carrega toda a sua expectativa aí para que ele seja reconhecido, né? Exato. Reconhecido, eu digo, reconhecido ele já é, mas eu digo, quiçá premiado, né? Sim, e é legal, porque é uma Olimpíada mesmo, vai ter medalha de ouro, vai ter medalha de prata e vai ter medalha de bronze. Então vão ser 12 representantes do mundo inteiro competindo por essas medalhas que vão premiar aí os 3 melhores trabalhos científicos relacionados à área de traumatologia no mundo. O que existe de novo? O que caminha junto com sua pesquisa? Quais são os avanços para essa mobilidade? A gente sabe que a gente vai viver mais, né? Sem dúvida. Dizem que em 2016 nasceu a pessoa que vai viver 120 anos e em 2018 nasceu a pessoa que vai viver 150 anos. Muito por causa dessas pesquisas científicas e médicas, né, doutor? Não tem dúvida. Pensar em medicina hoje, para mim, isso é uma verdade absoluta, a gente tem que pensar em ciência. O médico em si é um cientista. O médico não é um técnico que lê e trata. O médico, ele descobre todos os dias novas formas de tratar o paciente. E o que vem aliado a essa minha pesquisa são métodos de fixação flexíveis que a gente fala. Em vez de a gente colocar um parafuso numa articulação, a gente pensa que essa articulação move. E mesmo que o movimento seja pequeno, ele precisa ser restaurado para dar ao paciente a melhor possibilidade biomecânica, né, de inter-relação entre as articulações do pé e adaptação no solo. E essa fita, como é que você chega nela? Essa fita, ela foi inicialmente desenvolvida por uma empresa norte-americana. Hoje existem várias outras empresas que fazem essa fita de alta resistência e ela tem fios unidos que formam um verdadeiro bloco, tá certo? Que dão a possibilidade de utilização em diversas articulações do corpo. Então, quadril, joelho, tornozelo, ombro, cotovelo, todos têm aplicações de fita para poder reconstruir ligamentos e estabilizar articulações. A diferença da sua pesquisa é que você coloca ela num lugar onde até então não se pensava. Exatamente. Todo mundo pensava que nessa articulação do pé, nessa articulação de Lisfranc, o bom era parafuso. E ninguém entendia as reais repercussões de fixar uma articulação naquela localização. Então, o meu doutorado
doutorado, ele estuda a fundo essa situação e vê que as pessoas que colocaram parafuso nessa articulação têm sim repercussões na marcha, têm sim repercussões no caminhar, na adaptação do pé no solo por causa da utilização de métodos rígidos. E aí vem a ideia de trazer a aplicação dos métodos flexíveis para a estabilização dessas articulações. Com relação a essa cirurgia, ela é invasiva? O corte é grande? Sem dúvida. Fernando, tem uma máxima na traumatologia que quando a gente quebra um osso, o mais importante é colocar ele no lugar. A gente chama isso de redução anatômica. Apagar o incêndio. Exatamente. Aí eu já estou vendo a confusão que os bombeiros fazem para apagar o incêndio. Exatamente. O bombeiro lá no centro cirúrgico somos nós, cirurgiões ortopédicos, ali com parafuso, fita, o que a gente tiver na mão, né? Dizem que cirurgia ortopédica lembra muito, assim, o cenário de uma obra, né? É isso mesmo. Gente, essa brincadeira é fantástica, porque os pacientes falam assim, nó, doutor, eu acordei no meio da cirurgia por algum problema que houve, vi que você estava com uma furadeira na mão. E é verdade, que a gente utiliza isso para colocar parafuso e outros dispositivos, né? E aí, então, a gente chega à conclusão que a cirurgia, infelizmente, ela é mais invasiva. Sem dúvida. Então, é o que eu estava explicando. Não importa se você vai usar parafuso, fita ou outros dispositivos, o osso tem que estar no lugar. Esse é o mais importante de todas as decisões que você vai tomar para esse paciente. O osso estando no lugar, é necessário fazer cortes para reestabelecer a posição daquele osso. E aí a gente faz a fixação ou com parafusos ou com fitas e, no caso do meu doutorado, defendendo a aplicação das fitas exatamente para manter a flexibilidade da articulação. Esse avanço da cirurgia robótica, como é que ele chega? Qual a sua expectativa dele chegar na traumatologia, de uma forma geral, na sua área? Sim, isso é um avanço fantástico, né? Porque a cirurgia robótica é utilizada há um bom tempo, principalmente na área da cirurgia geral, da urologia, para fazer grandes cirurgias com pequenos acessos. E agora, muito recentemente, a cirurgia robótica já está sendo utilizada na área da ortopedia para fazer próteses. De tornozelo ainda não, mas de joelho e de quadril já sim. Já existem robôs diferentes, tá certo? Disponíveis para poderem fazer isso e, sem dúvida, trazendo grandes avanços de qualidade da cirurgia para os pacientes. E quais são os tipos de trauma que essa fita pode ser usada na substituição dos parafusos? No seu trabalho, você vai apresentar exatamente essa questão. Exato. Está fechada nisso. Perfeito. Mas ela avança para outras questões? Sem dúvida. Eu vou pegar aqui o modelo novamente, porque aí a gente vai mostrando aqui visualmente claro, onde é que as coisas acontecem, né? Então, no pé, a gente tem múltiplas articulações, tá certo? A articulação que a gente está tratando no trabalho é essa articulação aqui, que é a articulação de Lisfranc. A fita, ela tem aplicações também para a articulação da sindesmose, que é essa articulação daqui, e principalmente para aqueles pacientes que torcem o tornozelo, lesam esses ligamentos que ficam aqui na parte de fora do tornozelo e há uma possibilidade de reconstrução desses ligamentos aqui com a fita. Sim, sim. E parafusos também? Olha, quando um paciente torce o tornozelo e tem uma lesão ligamentar, não existe descrição de tratamento com parafuso, para você passar o parafuso entre a fíbula e o talos, porque aí tem um verdadeiro ligamento, o movimento daqui é muito importante. Então, existiam descrições de utilizar âncoras, que são dispositivos metálicos para dar ponto nos ligamentos, mas a fita ela traz muito mais resistência para aquela localização, favorecendo uma recuperação muito mais acelerada. E ela é absorvida, ela fica lá, como é que ela se comporta ao longo da vida do paciente? Essa pergunta é fantástica também. Estou achando que você não é jornalista não, Fernando. Não, eu tenho dor no joelho, doutor. Tá certo. Eu estou querendo saber se vai servir um dia para mim. É isso aí, bacana. Mas a fita, existem alguns estudos que falam que ela sofre uma neoligamentização, ou seja, ela se torna um ligamento. Tipo o ponto cirúrgico, que fica ali, aquele ponto interno. Exato. Tem pontos internos que a gente fala que são absorvíveis e outros que são inabsorvíveis, tá certo? E nessa fita existe essa descrição de ligamentização, como se o ligamento crescesse em volta da fita. É inicial ainda, não dá para a gente afirmar isso com certeza, a gente precisa de mais estudos a longo prazo, mas a gente sabe que a fita pode sim ser envolvida por material biológico. E como é que foram os estudos para chegar nisso? Como é que foram os desenvolvimentos dessas cirurgias? Como é que ela foi testada, essa técnica?
toda técnica, e a minha não foge dela, ela precisa ser testada primeiro em laboratório, né? Em vivo. Então, o meu doutorado é um estudo cadavérico. A gente pega espécimes cadavéricos, né, peças cadavéricas, para não ter a possibilidade de fazer os primeiros testes em pessoas vivas. Então, a gente pega essas peças, faz toda a técnica cirúrgica, coloca em dispositivos altamente modernos para poder estressar aquela articulação e realmente ver se a fita é resistente e pode ser utilizada em humanos. Até agora ninguém reclamou, né, doutor? Exatamente. Esses primeiros do trabalho, é impossível deles reclamarem. Mas como é que avança o teste? Como é que nós teremos aqui em Minas Gerais o primeiro paciente a usar isso? Qual é a sua expectativa? Como esse trabalho ele foi desenvolvido em 2019 e ele inclusive já está publicado em revistas internacionais, nós já tivemos a oportunidade de fazer os primeiros casos em pacientes mesmo que sofreram esse tipo de lesão. Tudo conforme os protocolos éticos mais aceitos, cadastrados, acompanhados nos protocolos de desenvolvimento ético científicos, mas já existe o uso dessa técnica feito aqui no Hospital Felício Roxo e também feito por outros colegas em São Paulo. E dentro do ponto de vista de um trabalho científico, né, ele é apresentado, vai ser em dezembro, a Olimpíada, na Suíça, olha que chique. E como é que isso vai ser colocado? Como é que isso vai ser difundido? Qual a chance, quanto tempo demora para que esse seja um tratamento tão comum como, por exemplo, foi o gesso? Hoje não se fala mais de gesso, né? Muito pouco, muito pouco. Eu, pessoalmente, sou um ortopedista que utilizo muito pouco gesso para tratamento de condições ortopédicas, utilizando tratamento funcional, tratamento com reabilitação precoce e rápida, que é o que as pessoas querem hoje em dia, né? Mas aí o parafuso, sim, esse é muito usado. Para que isso seja difundido dessa forma, qual é o tempo de evolução de um trabalho científico? Sim, esse processo é muito lento, né, Fernando? Porque demanda o estabelecimento dessa técnica perante outros colegas. Então, outros colegas precisam utilizar, aprovar a técnica, publicar novos trabalhos e difundir isso, principalmente com métodos de educação médica, né? Então, eu participo de um centro formador, tanto de residentes de ortopedia, quanto de residentes em pé e tornozelo, né? A gente passa esse conhecimento para frente, os outros colegas passam a utilizar, a gente discute isso em congressos nacionais e internacionais, e essa difusão passa a acontecer quando há realmente uma difusão e utilização da técnica pelos colegas que a aprendem. Eles precisam, a comunidade médica precisa saber, né, o que é. Agora, no caso de uma nova fratura, a técnica pode ser usada de novo da mesma forma? Sim. Veja, quando a gente utiliza essas fitas de alta resistência, um dos grandes benefícios dela, em outras aplicações, ela é chamada até de um cinto de segurança interno. Então, a comparação você está de carro, está com o cinto de segurança, você pode machucar um pouquinho, mas não machuca muito, porque o cinto te protege. Essa fita, nas indicações em que ela funciona como um cinto de segurança interna, é mais ou menos a mesma ideia. Você vai torcer a articulação e antes do ligamento arrebentar, a fita segura. Então, ela previne com que você tenha novas lesões naquela articulação. Isso é muito interessante. E o estudo sobre a rejeição dessa fita, como é que ela foi analisada? Como é que foi analisado esse estudo? Sim, isso são feitos inicialmente sempre estudos in vitro, né, para ver o comportamento daquela fita com o tecido humano. Essa fita já tem utilizações em outras articulações e esses pacientes, antes das empresas lançarem no mercado, são acompanhados para avaliar o índice de rejeição e um produto ele só é aprovado, inclusive por nossa agência, né, pela Anvisa, se ele tem, sem dúvida, critérios de absoluta segurança para ser utilizados nos pacientes. E isso pode dar muita qualidade de vida, né? Estão falando assim dos idosos que têm um problema de locomoção que acaba sendo uma comorbidade para uma série de outros problemas. Como é que é a relação de idade para o uso da fita, nesse caso que o doutor vai apresentar? Perfeito. Não existe uma limitação de idade específica para a gente poder utilizar a fita. Nas maiorias das condições traumáticas, a gente sabe que quem está muito vulnerável a essas lesões de ligamento são os pacientes mais jovens, né? Ou que praticam esportes, ou que estão aí na rua vulneráveis a torcer o tornozelo, torcer o joelho, ou ter outras lesões, né? Nos esportes, inclusive. Os idosos, eles têm esse tipo de lesão com menos frequência. Os idosos têm uma epidemiologia de ter muito mais
fraturas do colo do fêmur, fraturas para o osso osteoporótico, né? Então é um outro panorama. Agora, se o idoso tiver esse tipo de lesão, não é impeditivo dele fazer o uso das fitas. E falando dos jovens, então isso quer dizer que ele vai poder continuar essas atividades mesmo com a fita. O skate, o tênis, a natação, a bicicleta, futebol também. Sim. Eu gosto demais de falar uma coisa, porque às vezes na medicina, e os pacientes acham assim, que o tratamento para os atletas é um e o tratamento para a população em geral é outro. Mas, gente, quem que não quer ter acesso a dispositivos que são utilizados no atleta? Por que não? Né? Então, uma coisa que eu levo para a minha prática médica é poder dar acesso para os meus pacientes comuns, atletas amadores ou mesmo não atletas, dispositivos modernos e de reabilitação rápida que são também utilizados nos atletas. Então é a união da medicina esportiva, talvez, com a medicina convencional. Isso acontece com o desenvolvimento dos carros, freio ABS, vários outros equipamentos dos carros na vida de todo dia vêm da Fórmula 1. Né? De altíssimo rendimento. Né? Agora, doutor, você é especialista também na medicina esportiva, está falando sobre isso, sobre esse tratamento, com relação ao alto rendimento, atletas de alto rendimento, problemas que são recorrentes assim para jogadores, ligamento cruzado, por exemplo. Algum dia esse tipo de abordagem pode ser usado para coisas que acabaram abreviando carreiras de grandes jogadores? Sem dúvida nenhuma. A fita, inclusive, já tem descrição e utilização em conjunção com a reconstrução do ligamento cruzado. Então, veja, atletas de futebol e pessoas comuns têm um índice de reruptura do ligamento cruzado que não é baixo. Tá certo? E essa fita entra exatamente nesse momento da reconstrução para prevenir se aquele cinto de segurança interno na reruptura desse ligamento. Então ela também já tem aplicações nessa lesão tão comum aí do futebol e de outros esportes. Muito bem. Bom, doutor, quero te agradecer muito, desejar boa sorte em dezembro. Minas Gerais, o Hospital Felício Roxo, todos nós aqui vamos ser representados pelo doutor lá na Suíça. Boa sorte, respira fundo. Coloca a camisa do Cruzeiro. É isso aí, essa vai comigo. E volte aqui com a medalha. Volte aqui para contar como é que foi tudo por lá. Sempre bem-vindo, doutor. Perfeito. Fernando, muito obrigado pela cortesia, tá certo? Você é uma pessoa sensacional. Sou aqui um fã admitido seu, tá certo? Nós todos ficamos muito entusiasmados aí com o seu trabalho. Está todo mundo na torcida. Boa sorte. Valeu. Obrigado. Valeu, doutor. Muito obrigado pela participação. Boa viagem para o doutor. E a gente fica por aqui, lembrando que você pode também compartilhar essas informações com pessoas que você sabe que vão aproveitar, que vão também usufruir desses conhecimentos aqui. Até a próxima!